Olá a todos! Iremos resolver mais um sistema linear utilizando o método escalonamento. Essa questão aqui é uma questão de vestibular utilizada na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ano 2019. E é um problema de aplicação. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é pegar esse problema de aplicação e transformar em um sistema linear. Vamos ler o problema. Para atrair clientes no fim de semana, uma padaria da cidade reduziu o preço das sobremesas. Bia, Nina e Duda decidiram aproveitar a promoção, mas quando chegaram, só havia um bolo, um pudim e uma torta, todos vendidos por pedaços de mesmo peso. Bia comprou 3 pedaços de bolo, 2 pedaços de pudim e 2 pedaços de torta. No total, a compra saiu por R$ 29,00. Nina comprou um pedaço de cada uma das sobremesas e o valor da compra foi de R$ 13,00. Duda comprou 2 pedaços de bolo, 4 pedaços de pudim e 2 pedaços de torta. Sua compra totalizou R$ 35,00. Qual o valor do pedaço do bolo, do pudim e da torta, respectivamente? Então, nesse tipo de questão, onde tem um problema, nós temos que tirar desse problema as equações do sistema linear. Por exemplo, são 3 colegas, né? 3 amigas, Bia, Nina e Duda. Para cada amiga dessa aí, para cada moça dessa aí, vai ser criada uma equação linear. No caso, são 3 produtos: bolo, pudim e torta. Então, vamos montar as equações aqui, ó. Bia, ela comprou 3 pedaços de bolo, 2 pedaços de pudim e 1 pedaço de torta. Então, vou colocar aqui, ó, 3B, 3 pedaços de bolo, mais 1 pudim, ou 1P. No caso, nem precisa colocar 1P, coloca só P, mais 2 pudim. Bia comprou 3 pedaços de bolo, 2 pedaços de pudim e 2 pedaços de torta. Então, 2 pedaços de torta. O total da sua compra deu R$ 29,00. Aí vamos ver agora, ó, Nina. Nina, ela comprou 1 pedaço de cada sobremesa. Então, foi um bolo, um pudim e uma torta. No total de R$ 13,00. R$ 13,00. E por último, nós temos Duda. Duda comprou 2 pedaços de bolo, 4 de pudim e 2 de torta. Então, Duda, ela comprou 2 pedaços de bolo, mais 4 pedaços de pudim, mais 2 pedaços de torta. Num total de R$ 35,00. Aqui estão as 3 equações lineares. Uma de Bia, uma de Nina e uma de Duda, representando as compras, né? Então agora vamos montar o sistema linear. Se cada equação dessa é um sistema linear, eu já posso, aliás, né? Não precisa nem montar não, já está montado. Eu já posso representar como um sistema linear. Então aqui fica sendo um sistema linear. Vou colocar as chaves aqui. Só vou apagar o nome das amigas. Então ficaram, né, no caso, essas 3 equações lineares. E nas 3 equações lineares, nós temos aí uma coluna que é a coluna bolo, outra coluna que é a coluna
pudim, uma coluna que é a coluna das tortas e aqui é a coluna dos valores, né? Das compras de cada amiga. Então vamos usar o método de escalonamento. O método de escalonamento consiste em pegar os coeficientes, os números que estão acompanhando as letras, as variáveis, tá? E também pegar essa coluna aqui dos resultados. Então vou colocar uma outra cor para vocês. Vou colocar um verde, bem bonito. Então, essa matriz, ó, esse sistema linear, ele vai ser transformado em uma matriz dos coeficientes. Então vamos pegar aqui, ó, 3, só com os números, 2, 29, um bolo, então vai ser 1 pudim, então vai ser 1, uma torta, então vai ser 1. Total, R$13. Coloca no final aqui. A última linha, 2 bolos, 4 pudins, 2 tortas, total, R$35. Então, para iniciar o escalonamento, nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos zerar abaixo da escadinha aqui, ó. Então, escalonamento, o nome escalonar é como se fosse escada, no caso, né? Escalar. Então, o escalonamento consiste em zerar abaixo desses 2 degraus aqui, ó. Abaixo dos 2 degraus. Consiste em zerar aí, no caso, abaixo dos 2 degraus. E esse elemento que está aqui em cima do primeiro degrau, ele é chamado de pivô. Pivô. Só que o número 3 não é um pivô muito bom. O melhor pivô do mundo, vamos dizer assim, é o número 1. E o segundo melhor pivô é o menos 1. Então, ou eu transformo esse 3 em 1, no caso, multiplicando por 1/3, essa linha toda aí, ou eu posso já trocar linhas. Eu posso trocar a linha 3 com a linha 2. Então, trocando a linha 3 com a linha 2, o pivô, que é o elemento que fica em cima do primeiro degrau lá em cima, ele vai ser o pivô número 1. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou trocar linhas. Então, trocando linhas, a linha 2 com a linha 1, como que fica? Vai ficar 1, 13. A linha 2 agora, a linha 2 foi para a linha 1 e a linha 1 vai para a linha 2. 3, 1, aliás, 1 não. 2, 29. E a terceira linha conserva 2, 4, 2, 35. Agora ficou melhor para zerar os elementos abaixo do pivô. Por quê? Porque o pivô agora vai ser o número 1. E o 1 facilita demais quando for zerar os elementos abaixo dele ali, ó. Por quê? Porque tem uma operação que vamos utilizar que é multiplicar o pivô por um número e o resultado somar com o elemento de baixo que você quer, o elemento que está abaixo do pivô que você quer zerar. Aí vem a seguinte perguntinha: qual o número que multiplica o pivô 1, que o resultado soma com o 3 para zerar o 3? Então vai ficar aí no ar, respondam para mim aí. Coloca nos comentários aí. Antes de continuar, eu vou repetir a linha do pivô, porque é onde vamos colocar os resultados, tá? Então vamos aqui, ó. Já chegaram na conclusão? Qual o número que multiplica o pivô 1, que o resultado soma com 3 para dar 0? Vai ser o número menos 3. Então, parabéns quem colocou nos comentários aí, menos 3. Então, menos 3, ele vai multiplicar o 1, o resultado vai somar com 3 para dar 0. Então, vamos lá. Menos 3 vezes 1, menos 3. Aí, menos 3 mais 3, 0. Já coloco o resultado. Só que essas duas operações eu tenho que fazer com todos os elementos da linha do pivô e tenho que somar com todos os elementos da segunda linha.
Então vamos lá. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Da mesma maneira, menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. O último ali, ó, menos 3 vezes 13, vai dar menos 39. Menos 39 mais 29, menos 10. Menos 39 mais 29, menos 10. Agora que eu zerei o 3 e repeti o mesmo processo com todos os elementos da linha 2, eu vou fazer a mesma coisa para zerar o número 2. Então, para zerar o 2, que é esse camarada aqui, ó, eu quero zerar esse 2. Aí vem a seguinte pergunta: qual o número que eu multiplico o pivô 1 que soma com 2 para dar 0? Então, esse número vai ser o menos 2. Da mesma maneira que para zerar o 3, pegava o menos 3 e multiplicava por 1, o resultado somava com 3 dava 0. Para zerar o 2, eu vou pegar o menos 2 e multiplicar por 1, o resultado somar com 2 para dar 0. Então, vamos lá. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Aproveita o vagão ali. Eu chamo essa matriz de vagão. Cada matrizinha dessas eu chamo de vagão, porque uma conecta com a outra, né? Como se fosse um trem aí. Está formando um trem. Então vamos lá. Menos 2 vezes 1, o segundo elemento lá. Continuo com a linha do pivô, a primeira linha. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 4. O resultado coloca aqui embaixo, ó. Menos 2 mais 4 vai dar 2, positivo. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Opa, zerou ali, ó. Então, menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Tá? Continuando. Menos 2 vezes 13, menos 26. Menos 26. Mais 35. Menos 26 mais 35. Dá quanto? Dá 9, né? 9. Por quê? Porque 9 mais 26 dá 35. Então, menos 26 mais 35 é 9. Beleza. Continuando aqui, ó. Vamos verificar a escada. Eu já zerei os dois elementos da primeira escada. Eu agora quero zerar o elemento do primeiro degrau. Eu já zerei os dois elementos do primeiro degrau. Agora eu quero zerar o elemento que está abaixo do segundo degrau. Que elemento é esse? É o 2. Só que se vocês repararem, engraçado, eu resolvi essa questão ontem, mas eu não reparei nisso, agora que eu estou reparando. Se vocês repararem, essa terceira coluna aqui, ó, eu posso trocar com a segunda coluna. Aí já vai ficar zerado embaixo aqui, ó. Por que pode fazer essa troca? Porque se você olhar lá em cima no sistema linear, nós temos a primeira coluna que é de bolos, segunda coluna de pudins, terceira coluna de tortas. A ordem das parcelas não alteram a soma. Então, tanto faz eu somar 3 bolos com 2 pudim e 2 tortas, vai dar R$29. Ou somar 2 tortas, 2 pudins e 3 bolos, vai dar R$29 também, a mesma coisa. Ou 2 tortas, 3 pudim e 2 bolos, também vai dar R$29. Então, a ordem das parcelas não alteram a soma. Eu só posso fazer essa troca de colunas só para os elementos que estão utilizando a soma, não o resultado. Não posso trocar a última coluna, não. Então, só para ficar bem definido aqui, ó, eu vou colocar um tracejadinho para separar, no caso, a soma do resultado, tá? Vou apagar essa linha vermelha. Isso aqui também. Mas eu vou deixar um tracejadinho aqui, ó. Então, agora voltando, né, para o meu escalonamento. Então, vou colocar um conectivo lá e vou ligar um outro vagão aqui embaixo. Então, o que nós vamos fazer?
eu resolvi trocar a terceira coluna com a segunda coluna, porque eu já deixo um zero aqui embaixo, aí acabou o escalonamento, não precisa fazer mais nada, tá? Menos contas. Então, sempre que possível, se for possível deixar menos contas, é bom fazer. Então, vamos lá. Nós vamos pegar a primeira coluna, vamos conservar, 1, 0, 0. A segunda coluna eu vou trocar com a terceira, vai ficar 1, menos 1 e 0. E a segunda coluna lá em cima vai ser a terceira aqui agora. 1, menos 1 e 2. E agora eu coloco a coluna dos resultados. 13, menos 10 e 9. Então, fazendo dessa maneira, já ficou finalizado o escalonamento. Por quê? Porque o objetivo do escalonamento é zerar os elementos abaixo dos degraus, né? Zerar os elementos abaixo dos degraus. Trocando a segunda linha com a terceira linha, acontece isso. Abaixo dos degraus, dos 2 degraus, já está tudo zerado. Então, o que vamos fazer agora? Vamos obter um sistema linear reduzido. Olha só. Só lembrando uma coisa, eu troquei a segunda coluna com a terceira coluna, mas a segunda coluna antes era a coluna do pudim, né? E a terceira coluna antes era a coluna da torta. Com essa troca, a segunda coluna agora vai ficar sendo a coluna da torta e a terceira coluna vai ser a coluna do pudim. Então, vai ficar assim, ó. Primeira linha lá. Um pedaço de bolo, mais, no caso agora vai ser uma torta, mais um pudim, tudo continua dando R$13, né? Igual a antiga, que acho que foi quem que comprou? Foi Nina, né? Nina que pegou uma de cada e deu R$13. Aqui agora, a segunda linha vai ficar menos um quê? Menos um T, porque eu troquei pudim com torta. E aqui depois vai ficar o quê? Menos um pudim vai ser igual a menos 10. Essa equação aqui é reduzida, tá? No final lá, ó, onde tem zero não precisa colocar, né? Tanto é que eu não coloquei zero bolo aqui, eu não coloquei. Aqui eu já vou na terceira lá, vai ficar 2 pudins é igual a 9. Chegando nesse sistema linear reduzido, nós vamos finalizar agora os cálculos. Por quê? Porque, olha como vai ficar. Vou pegar essa equaçãozinha menor aqui, ó. Nós temos que 2 pudins é igual a 9. Se 2 pudins é igual a R$9, um pudim vai ser quanto? 9 dividido por 2. Portanto, vamos já traduzir aqui em real mesmo, né? O que é 9 sobre 2? É 4,5. O que é 4,5? 4,5 reais. Isso aqui, no caso, é R$4,50. Então, um pedaço de pudim vale R$4,50. Vamos pegar esse valor do pudim e jogar na segunda equação. Qual é a segunda equação? Menos T, menos P, vai ser igual a menos 10. Então, o pudim é R$4,50. Então, vamos substituir aqui nessa equação para achar a torta. Então, menos T, menos... O pudim vale R$4,50. Então, vou colocar número decimal mesmo. R$4,50 vai ser igual a menos 10. Então, menos T vai ser igual a menos 10. Menos 4,50 passa para o outro lado. Mais 4,50 ou 4,5. Portanto, menos T vai ser igual a quanto? Menos 10 mais 4,50, menos 5,50 ou menos 5,5. Se menos T é igual a menos 5,5, portanto, multiplicando por menos 1 dos dois lados, nós temos que um pedaço de torta vai ser 5,50 ou 5,5. O que? Reais. 5,5 reais. Para finalizar o nosso cálculo, vamos pegar a primeira equação ali, reduzida, que vai ser o quê?
um bolo mais uma torta mais um pudim, R$13. Substituindo os valores da torta e do pudim, como que fica? Um bolo mais uma torta que vale R$5,50, mais um pudim que vale R$4,50, totalizando, no caso ali, R$13. Com isso nós temos o quê? Que o bolo mais R$5,50 mais R$4,50, R$10 é igual a 13. Contudo, o bolo vai ser igual a quanto? 13 menos 10. O 10 passa subtraindo. Portanto, o bolo vai ser igual a R$3. Finalizando assim o cálculo. Ou seja, respectivamente. Quando fala respectivamente lá no problema, qual vai ser a resposta? Lá no início falou-se de bolo, pudim e torta. Então, o bolo foi R$3. Então, o bolo foi R$3. O pudim foi R$4,50 e a torta foi R$5,50. Então, a resposta certa vai ser o quê? Vai ser R$3, separado por vírgula. O pudim R$4,50, ponto e vírgula. E a torta R$5,50. Então, a resposta certa vai ser R$3, R$4,50 e R$5,50. Que vai ser o gabarito. No gabarito vai ser a letra B. R$3, R$4,50 e R$5,50. Finalizando assim o nosso cálculo dessa questão, que é um problema de aplicação aí dos sistemas lineares. Então, até a próxima explicação, até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau.